estimulam a gente a avançar cada vez mais. Quem me conhece sabe que eu não gosto de muito de holofote, essas coisas, mas isso faz parte de uma caminhada, isso faz parte de um trabalho bem feito, um trabalho que a gente, né, como eu falei, tenho aprendido com vocês também. Então, quando uma mulher me procura, ela não somente recebe conselho, como eu aprendo também daquela experiência, eu aprendo daquele testemunho, eu aprendo quando vocês vencem, e aquilo também preenche a minha vida, preenche o meu coração, e eu quero a cada dia mais estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já chorei, né? Eu já estava sensível antes de chegar, pronto. E eu fiquei muito feliz com cada dedicação. Quem não falou, eu sei também, eu sinto o amor de vocês também. Então, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês por passar esse amor também para mim. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, o verso 7. Espera aí só um instantinho. Já abriram? O versículo 7. Eita, eu já marco minha Bíblia tão. Versículo. Oh, gente, me perdoe. Versículo 15, tá? Eu não passei. O capítulo 24, o verso 15. Que todos conhecem, né? Já essa passagem. Mas eu queria que vocês pudessem estar lendo comigo. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu não vi ninguém lendo comigo. Eu queria que todos pudessem ler comigo novamente. Versículo 5. Bem forte. Coloca um pouquinho de ar nesse pulmão aí. E vamos ler. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Agradecemos desde já, Senhor, por tudo que o Senhor vem, Senhor, fazendo nesse meio, em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Ó Deus, que a cada dia o Senhor possa, Senhor, derramar da Tua graça, Senhor, sobre nós. O Teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero muito, Senhor, que o Senhor venha abrir os corações e as mentes nessa noite. Porque nós viemos aqui somente para Te adorar. Nós viemos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor é o centro das nossas vontades, Senhor. E eu quero nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor, Deus, faça tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em cada coração, em cada vida, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e eu Te peço, Deus, que o Senhor afaste daqui toda a presença que não Te louva, que não Te engrandece, que não Te glorifica, Senhor. Todo o espírito de distração, ó Deus, tudo, Senhor, toda informação que venha, Senhor, para atrapalhar a vida daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu repreendo desde já, Senhor, e que bata em retirada todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Desde já, Senhor, Te agradeço e Te glorifico nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Mais uma vez, eu quero agradecer aos pastores, quero agradecer o meu apóstolo, o meu pastor, o meu marido. Quero agradecer os pastores dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os evangelistas, os intercessores, todos que fazem parte desse ministério, todos aqueles também que são membros, os visitantes. Quero agradecer em nome de Jesus. Amém? Eu estava sentindo falta de estar ministrando sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E é muito importante a gente lembrar que esse versículo que nós lemos aqui é um chamado à decisão. Diga assim, é um chamado para a decisão. E um compromisso familiar. É um chamado para a responsabilidade. E nós sabemos aqui que a maioria de vocês que converteram na sua casa, que foram os primeiros, sabem dessa responsabilidade. Sabem que vocês têm essa responsabilidade. Hoje o tema dessa noite é a família e a decisão de servir ao Senhor. De verdade, quantos decidiram pelo Senhor? Eu sei que a gente sabe que foi Deus que escolheu a gente primeiro, não é isso? Mas a gente decide, né? Deus, ele escolhe, mas muitas vezes tem gente que não decide, né? Está ali no caminho do Senhor. Então, quantos de verdade decidiram Jesus? Decidiram seguir esse caminho, está firme no Senhor? Então, é isso que esse versículo aqui fala. É um chamado à decisão e o compromisso familiar com Deus. É com Deus. Porque nós vemos que a liderança de Moisés foi uma liderança que já sabia que já vinha desafio por aí. Quando a gente lê, quando a gente sabe que desde o momento que Moisés morre, que Josué, ele assume essa liderança, ele já demonstra que ele sabe que vem desafios. Tanto que ele diz que vai ser algo desafiador. Mas o Senhor encoraja ele. O Senhor, ele dá força a ele, dá ânimo a ele, porque ele já sabia que ia ser algo desafiador. Então, o que a gente aprende aqui nesse versículo tão poderoso? O poder da decisão pessoal. Diga assim, eu tenho que decidir pela minha casa. É tão importante isso, gente. É tão importante o poder da decisão que vocês não sabem quanto. Eu sei que muitos já têm essa experiência de ter realmente sido o primeiro na sua casa, né? O primeiro escolhido. E nós sabemos o quanto é desafiador liderar a nossa família. Liderar como, pastora? Em oração, no jejum, né? Fazendo com que eles venham enxergar que aquilo é importante para a vida deles. E não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Então, eu tiro por mim. Eu fui a primeira na minha casa a se reconciliar. Minha mãe sempre me levou para a igreja, meus tios eram pastores, meus primos. Sempre andei na igreja quando eu era pequeno. Depois, todo mundo em casa foi para um canto, todo mundo foi para o mundo. E depois, eu voltei, eu retornei para o Senhor. Fui a primeira. E não foi uma tarefa fácil, porque nós sabemos que a gente passa por tantas críticas. Mas, gente, olha que que eu falei aqui, o poder da decisão. Quando vocês decidem a Cristo, vocês têm que estar convictos de quem Ele é. Sabendo que a gente vai conhecer mais do Evangelho, a gente vai conhecer mais as coisas de Deus, mas quando a gente decide, com certeza, o Espírito Santo já colocou no nosso coração, já nos encorajou para prosseguir com Cristo. Então, Josué foi um líder que conduziu o povo de Israel. E olha, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe que o povo de Israel não foi um povo fácil.
Aí você olha para o seu irmão e diga assim: você também não é. Nós somos o Israel espiritual, amém? Então a gente continua dando trabalho. A gente continua dando trabalho para Deus, amém? É verdade, gente. A gente continua dando trabalho. Mas o que o crente tem que ter no seu coração? A convicção de quem é Jesus em nossas vidas. Amém? Eu tenho essa convicção. Eu tenho de quem Ele é na minha vida. E de quem eu passei a ser depois dele. Claro que a gente tem uma longa caminhada para ser quem Deus quer, né? Mas nós vamos chegar a essa perfeição. Amém? E temos que querer. Porque nós já sabemos que o Senhor, Ele nos convida realmente à perfeição. E aí a gente fala, como eu sempre comparo, existe a perfeição humana. Como a gente vê na palavra do Senhor, o Senhor falando de Jó, falando de Noé, falando de vários homens da Bíblia, e a gente não pode ser diferente. Então, quem anda ali com Cristo, quem anda com o Senhor, nós sabemos que temos um caminho a percorrer, que é o caminho da santidade, é o caminho da perfeição, e isso o Senhor nos ensina, amém? Para a gente não ver pessoas dizendo assim, não, mas só quem é perfeito é Deus. Ele realmente é o grau mais elevado da perfeição. Só que Deus, Ele não diz que a perfeição está limitada, ok? A perfeição humana existe. E quando essa perfeição humana existe, agrada ao coração de Deus. Senão o Senhor não diz assim, viu meu servo Jó? Ele é um homem justo, que se desvia do mal. Então, olha aí a perfeição humana. Então, o Senhor, Ele nos convida a isso todos os dias. Então, eu estou falando aqui de uma decisão pessoal. Essa decisão pessoal causa um impacto poderoso. Eu não vou citar aqui a passagem que a maioria das pessoas já conhece. Eu estou citando a passagem de Josué, mas a gente vê o quanto Deus cuida de uma casa, de uma família, quando um é posicionado dentro do seu lar. Muitas coisas o Senhor deixa, não permite que aconteça, porque um na sua casa é posicionado. E isso faz toda a diferença. O poder da decisão protege a minha casa. Diga assim, o poder da decisão protege o meu lar. E aí você vê aquele bagunceiro, aquele desordeiro dentro da sua casa. E você fala assim, aí, ó, nada acontece com esse abençoado aqui. Como diz o apóstolo, um digno de misericórdia. Por quê? Porque tem um posicionado no seu lar. E Deus, Ele guarda toda a casa. Eu imagino que Moisés, ou Josué, quando ele diz assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi algo que foi falado da boca para fora. Eu acredito que Josué já tinha a família dele muito bem fundamentada. Josué tinha a família dele muito determinada de quem era o Senhor. Eu sei que ele não falou somente como um ato profético, mas a casa dele, a família dele já estava fundamentada e firmada no Senhor. Amém? Então, uma das coisas que também essa passagem nos traz também, não somente a afirmação, que vem uma reflexão também sobre os deuses estranhos e as influências externas que poderiam afetar o povo de Deus. Então, o povo de Deus já estava sofrendo aquelas influências externas, né, de deuses, estavam uma patifaria, uma baderna só, porque ali era um representando o único Deus e outros ali mostrando para o povo seguir aqueles deuses. Então foi uma tarefa muito difícil. Só que essa afirmação que Josué fez o quê? O povo refletir de quem era o Deus de Josué. Sabe, você quer servir a Baal? Vocês querem servir esses deuses aí? Essas religiões aí que não levam você a Deus? Pode ir.
Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que é isso? Não é somente palavras. Isso é uma afirmação de convicção de quem era Deus na vida de Josué, de quem era Deus na vida da família dele. Porque hoje muitas pessoas falam assim: pastora, eu me converti, mas na minha casa só a graça, só a misericórdia. Eu fiz assim: então já está certo, só a graça e só a misericórdia. Só que agora falta o quê? Na vida daqueles que se converte, posicionamento. Porque a partir do momento que você se converte, você já sabe quem vai te liderar daqui para frente. Não são piadinhas, não são um negocinho que vai te enfraquecer da presença de Deus. Então temos que ter essa convicção. Então todas as vezes que um parente fala assim: ah, para que isso? Para que essa bitolação? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que estar na igreja todo dia? Aí você diz assim: ó, você não acredita em Deus? Você quer servir às suas coisas aí? Você quer ficar no mundo? Vá. Mas eu e a minha casa, ó, serviremos ao Senhor. Amém? Até aqueles que ainda não estão em Cristo vai se tornar por conta da sua posição, por conta do seu posicionamento. Então, o mundo, ele não respeita um crente meio barro e meio tijolo. O mundo não vai respeitar um crente que está meio assim, sabe? E ainda não se decidiu. Porque às vezes você até aceita Cristo, às vezes você vai até para um culto de vez em quando, mas dentro de você ainda não tem a convicção. Então nós precisamos o quê? Confiar e dar credibilidade àqueles que ainda não decidiram por Cristo. Confiar em Deus e dar credibilidade à palavra de Deus e aquilo que você já decidiu no seu coração. O Espírito Santo, ele nos encoraja todos os dias. Vá, siga firme. Vá, todos os dias o Espírito Santo está, né, nos fortalecendo. Por quê? Porque a gente não está mais sobre um domínio do mundo. A gente não está mais sobre um domínio das trevas. Nós estamos sobre o domínio de Deus. O domínio dos céus. Amém? E a decisão de seguir a Deus tem que ser algo automático. Porque nós precisamos saber que esse automático vai exigir de nós essa segurança. Porque tem que ser algo consciente, gente. Tem que ser algo muito consciente daquilo que nós queremos. Então, nós vemos através desse versículo o quanto ele nos encoraja a uma decisão consciente. Sabe? Porque isso vai te levar ao êxito, de uma forma espiritualmente falando. Porque a gente vê muitas pessoas ao longo do caminho, se desvia. Vai para o outro lado. Começa a sentir o cheiro de novo de tudo aquilo que fazia antes e volta. Por quê? Porque não teve convicção daquilo que Deus é e daquilo que Deus já começou a fazer. Porque Deus começa a tirar um monte de carrapicho da nossa vida. Deus limpa a gente todo. E aí, o que adianta o Senhor nos limpar, nos purificar, se dentro de você ainda não está a decisão, a convicção daquilo que você realmente fez? Então, e o que isso causa também? Esse versículo nos dá um impacto dessa liderança familiar. Gente, é impressionante. Até os menos desacreditados na família, quando ele se converte, e eu digo para vocês que eles vão passar por um processo. Eu disse para vocês que o crente tem 3 fases. A fase que ele se converte, aí passa toda aquela gozação, aquelas brincadeiras, sabe? Eu ando também nesse meio do futebol, aí eu estava vendo os meninos no alojamento lá, os jovenzinhos, tudo chamando o Jorge de pastor e chamando o outro de pastor desviado. Eu falei assim, meu Deus, como isso gera um impacto. A posição de um causa um impacto. Só que a posição contrária do outro também causa impacto. E eu estava vendo
o quanto a gente passa por gozações no início, né? A gente passa por alguns amigos, né? Tem gente que já costumava beber com os amigos, né? E aí, quando você se converte, você se desvia daquele meio. E aí, o que as pessoas fazem? Começam, bora, é só uma, não sei o quê. Aí leva você a ficar em dúvida, né? Não, mas é só um pouquinho, né? É só uma vezinha só. Então, isso vai gerar um descrédito na sua vida se você for. Mas se você não for, você começar a ficar firme naquilo que você já decidiu, aí eles começam a te observar. Você passa por esse processo de observação para saber se você realmente é aquele crente, ou é aquele crente meio lá, meio cá. Então, você passa também por esse processo. O terceiro estágio do crente, ore por mim. Ou então, você pode me dar um conselho? Então, o que você espera? Que as pessoas olhem para você e vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, determinado, posicionado? Ou que você chegue na próxima esquina e fale assim, ali, ó, o crente que diz que é crente está fazendo isso, 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 isso. Então, veja o quanto que nós somos observados. Quando a gente passa por outro momento, eles começam a nos respeitar. Por conta de quê? Da nossa posição. Então, isso vai gerar um impacto grande no meio que você vive. No meio que você está, vai causar esse impacto. Então, essa determinação de Moisés foi para isso. Foi para que hoje a gente lesse esse versículo e nos confrontasse. Como é que está a nossa decisão e o nosso posicionamento diante daqueles que nos rodeiam, né? Então, Josué, ele era um líder de fé. A sua decisão causou realmente um impacto muito grande. A sua decisão de servir a Deus influenciou todos aqueles que estavam ao seu redor, inclusive a sua família. E influenciou diretamente a sua casa. Como eu disse, não foi uma profecia da boca para fora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não. Eu vejo que foi algo que já tinha estabelecido, fundamentado, firmado. Quando ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não foi algo da boca para fora, foi algo que já estava uma decisão na sua casa. Então, primeiro, Moisés, ele não causou impacto logo com o povo de Deus. Onde foi o impacto maior que Moisés causou logo de primeira? Foi a sua casa, a sua família. Amém? Quantos querem causar impacto na sua casa? E eu vejo hoje. Hoje aqui tem vários exemplos de pessoas, de jovens, crianças que se converteram primeiro e trouxeram sua família. E hoje toda a sua família estão servindo ao Senhor. Então, grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. Amém? Então, a liderança de Josué foi uma liderança totalmente espiritual. E que nos chama à responsabilidade. Amém? Então, assim, nós sabemos que ser líder causa já um impacto, não somente em nossas vidas, mas na nossa casa e depois na vida de outros. Então, quando eu falo de liderança, gente, eu não falo somente daquela pessoa que somente impulsiona, que ensina, que faz, não. É aquelas pessoas que levam aqueles que estão servindo a Deus a caminhada até a chegada. Ok? Então, é aqueles que realmente segura na sua mão e te ensina, e te ajuda, te auxilia. Então, te impulsiona a isso. Então, não somente os pais, os avós, os líderes espirituais têm essa responsabilidade, mas diga assim, eu também tenho. E esse papel é crucial para modelar a fé da próxima geração. Amém? Quantos querem modelar a fé da próxima geração? Daqueles que vão chegar depois de você. E vocês têm que desejar isso. Imagine causar um impacto na vida de uma criança. A criança te observar e ver, poxa, eu gostei do comportamento de fulano, da fé dele. Naquele momento ali, naquele momento de aflição, ele se mostrou corajoso. E aí tem gente te observando.
e vai o quê? Vai ser ministrado através desse posicionamento. Uma das coisas também que esse versículo também causa é a família com um exército espiritual. A família é um exército espiritual. A gente sabe que a igreja é o exército, mas esse exército tem que partir da nossa casa. Primeiro tem que influenciar a minha casa. Esse exército tem que botar o inimigo para correr, amém? Na sua casa, não é somente quando você chega na igreja, junta com os santos. Não, dentro da sua casa, você já tem que causar esse impacto. Ah, mas a mentira está querendo entrar na minha casa. Ah, o vício está querendo entrar na minha casa. Não. Se junta todo mundo e começa a interceder dentro da sua casa. Começa a colocar o inimigo para correr e saber que ali tem um povo que serve a Deus. Ali tem um exército poderoso que serve a Deus. E pode muito bem influenciar dentro da sua casa. Amém? E diga assim: o governo da minha casa, primeiro é Deus. E depois está na mão daquele que tem o quê? Jesus como centro da sua vida. Até chegar ao papel da família, que a gente já aprendeu lá em Efésios. E todos vocês que estão aqui, que quiserem saber o seu papel como um homem, o seu papel como mulher, o seu papel como pai, como mãe, você vai lá em Efésios, que você vai ver todo o posicionamento de uma família está lá. Mas como a gente está falando aqui de Josué, nós vamos aprender o que essa palavra de Josué causou, o impacto na vida de todos aqueles que estavam ali, estavam recebendo a sua liderança. A liderança de Josué causou um impacto não somente no povo de Israel, mas na sua casa. Amém? E a gente não pode esquecer. Porque muitos querem o quê? Influenciar as redes sociais, né? Muitos agora, hoje em dia, querem mais influenciar nas redes sociais do que dentro da sua própria casa. E Deus vai falar assim, ó, chegou o tempo, aliás, sempre foi o tempo de influenciarmos dentro da nossa casa. Porque é muito fácil, né, gente? A gente está atrás da tela, o povo está vendo a gente. Diz que ia tirar esse negócio de filtro, né? Que está dando um monte de problema aí. Mas não tirou não, né? Alguns. Mas aí, o que acontece? Deus, Ele quer que a gente seja o filho legítimo. Aí, a gente recebe a identidade de filho. E a gente vai para as redes sociais fazer tanta coisa, tanta propaganda, que é isso, que é aquilo. E aí o povo até acredita, né? Lá do outro lado. E aí, dentro da sua casa, você não chega nem a fazer nem a metade daquilo que você está mostrando. Isso é preocupante. E Deus, Ele tem realmente nos encorajado, através do quê? Da Bíblia que não muda, que nós temos que influenciar primeiro a nossa casa. Vamos fazer o trabalho de casa? Vamos nos submeter àquilo que a palavra do Senhor está nos ordenando para influenciar a nossa casa? Fazer realmente... Agora imagine se Ana Bia fosse lá para casa. E aí eu dissesse, pô, Bia, você me pegou no estreito agora, né? Eu não sei cozinhar. Eu não sei fazer nada. Quem faz é os outros para mim. Não. Não existe, né? Aí como é que eu ia ensinar ela? Como é que eu ia influenciar ela? Então eu falei, aí ela disse isso mesmo que ela disse ali. Ela disse, eu vou casar, eu vou ter a cozinheira, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Eu falei, minha irmã, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas você tem que aprender a fazer. O seu marido tem que saber o sabor da sua comida. Ok? Seu marido tem que saber. E outra coisa, e aos poucos, né? Agora imagine, a mulher casa e não sabe fazer nada. Né? É estreito. Então, a mulher tem que fazer pelo menos o trivial, né? Até chegar lá, tem que fazer o trivial, tem que aprender. Deveria ter no manual de instruções das mulheres, né? No mínimo, a mulher tem que fazer um feijão, um arrozinho sem grudar, um arrozinho solto, um feijãozinho, né? Um negocinho assim, pronto, já dá para casar. Agora,
né? Aí ela vai ter que correr atrás das receitas aí para fazer, porque todo dia o homem não vai querer comer feijão, né? A não ser quem é amante do feijão. Quem gosta de feijão todo dia. Mas nós temos que saber que realmente existem regras, existem coisas que nós não podemos abrir mão. E você, que realmente faz parte de uma família, que nem todo mundo é convertido na sua casa, você tem que ser primeiro a dar o primeiro exemplo na sua casa. Amém? Então, amém que ela pensa em ter uma condição boa para proporcionar mais tempo para os seus filhos, para a sua casa, mas não pode correr esse risco não, entendeu? O homem tem que aprender, ou o homem tem que saber o tempero da mulher, tem que saber o mínimo, amém? Então, a força da família em Cristo, ela é construída em oração, em adoração e na palavra. Então, quando você vê uma família desnorteada, primeiro, não somente todos ali é convertido, ou se todos eles na sua casa é convertido, ainda não são posicionados. Isso realmente é muito grave. Uma das coisas também que impacta nessa palavra também é o poder da oração em família. Gente, não precisa levantar a mão, tá? Porque isso acontece na minha casa também. Todos os momentos que é para orar em família, porque a gente até eu acordo de madrugada, acordo de manhã, se tiver que orar, vou orar. Mas quando é para orar em família, acontecem as coisas. E aí, parece que o inferno se levanta. E aí eu digo para você, queridos, essa oração é poderosa ou não é? Imagine todos ali estar numa mesma concordância dentro da sua casa, orando por um propósito, orando para que algo... Gente, não tem como Deus não ouvir uma oração em família. Quando todos eles estão ali fundamentados no Senhor, está ali na mesma dimensão, na mesma unidade ali, na mesma concordância. Eu não vou dizer para você experimentar isso, porque em nome de Jesus, todas as vezes que você disser assim, vamos orar. E esse é um papel que eu já vou dizer logo, eu quero estar liberta. Tá, todos os dias. Porque eu falo, não, é o sacerdote que tem que chamar para orar. Só que não. É uma tarefa do crente. Se somos nós convertidos, todos nós temos esse papel. Vamos orar, família, né? Então, não é somente o sacerdote que tem que chamar para orar. Nós, como mulheres, também temos que chamar. Vamos orar, vamos preparar agora um momento do Senhor, um momento nosso, exclusivo, para a gente adorar. Então, sim, aí um dia que a gente foi orar, aí pronto, aí chega correio, aí a gente desliga o celular, mas não tem jeito. Aí chega o correio, aí o cachorro começa a se incomodar com a oração, começa a latir. Aí tem que deixar o cachorro preso, tem que colocar um aviso na porta, estamos em oração, para ver se as coisas vai ser menos, né? Vai ter mais paz. Ou então a gente ir lá para o quarto, lá do fundo, e vai buzinar até umas horas aí, porque tanto momento para chegar carta, para chegar encomenda, na hora que a gente está orando, aí pronto. Aí o cachorro fica rodeando a gente. Acho que ele quer fazer parte, né, da oração. E a gente não coloca ele. Aí ele fica lá. Mas uma coisa que eu digo para vocês. Experimente fazer isso a partir de hoje. A partir de amanhã. Comece a invocar a presença de Deus dentro do ambiente da sua casa. Você é autoridade na sua casa. Quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo e nós temos autoridade como filhos de Deus, servos de Deus, a manter o ambiente da nossa casa um pedacinho do céu. Amém? E se vier intrigas, problemas dentro da sua casa, contendas dentro da sua casa, vocês têm que ser o primeiro a expulsar essa presença maligna. Ok?
Então, por isso que eu citei aqui que a família unida é um exército de Deus. A família unida. Ah, pastora, mas só que toda vez que eu vou chamar alguém para orar, não vem. Comece sozinho. Comece sozinho. Comece a atrair esse ambiente gostoso da presença de Deus, essa atmosfera, para ver se todas essas resistências vai cair por terra em nome de Jesus. Então, gente, todo principado que rege uma casa, que tenta, sabe, desnortear o seu lar, a sua casa, entenda uma coisa: uma pessoa posicionada já gera um impacto grande e poderoso, e uma família toda nos pés do Senhor ainda mais. Então saiba disso. Então vai ser a minha falta de posicionamento que pode trazer um estrago dentro da minha casa. Se você não é posicionado, aprenda a ser a partir de hoje. Aprenda a impactar a sua casa. Ah, mas é só eu. Deus te dá força. Senão, Deus não ia dar uma força para um homem só liderar um povo. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. É o Senhor que manda. É o Senhor que nos instrui. É o Senhor que nos dá a coragem que nós precisamos. Se for precisar orar por um enfermo, tem gente que tem medo. Mas tenha essa consciência de que você que está em Cristo, você tem autoridade para orar pelos enfermos e ser curado. Expulsar presenças malignas que existem dentro da sua casa. Não aceite mais. Não aceite o pecado transbordando dentro da sua casa. Não aceite isso. Bote para correr mesmo. Agora, o que precisa? Ser posicionado. Por isso que tem muita gente que tem medo. Não ora, por quê? Porque tem alguma coisinha aí. Então se limpe. Coloque diante do Senhor os seus defeitos, o seu pecado. E se erga novamente. E comece a impactar a sua casa através do seu posicionamento, da sua oração. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Foi rápido. Glória a Deus. Nós precisamos todos os dias ser estimulados em oração. Eu queria falar algo para vocês hoje. Eu sei que muitas pessoas fazem isso logo no início do ano, que começam a colocar os seus projetos, os seus planos de oração. Mas eu quero dizer para vocês, faça da oração o seu alimento diário. Pastor, eu nem como direito, eu como muito rápido, porque meu trabalho não tem tempo. Então, a sua vida está em risco. Se você não tem tempo para orar, a sua vida está em risco. Ah, está tudo bem por enquanto, mas lá na frente você vai sentir um impacto. A oração sustenta a vida do homem. A oração sustenta o relacionamento do homem com Deus. A oração te protege do pecado. A oração te protege de muitas coisas acontecer na sua vida. Te dá livramento. Imagine se a gente souber do que a oração nos faz, nos traz para a nossa vida, a gente ia ser o primeiro a orar. A gente ia ser o primeiro a entrar na fila da madrugada, como diz Preta. Não tem fila. Vai na madrugada e ora. Então, no momento que você puder, ore. Ore, se revista. Se revista do Senhor, se revista da presença de Deus. Gente, você não sabe quanto tem de pessoas invejosas lá fora. Se você não se protege espiritualmente, você vai estar à mercê dessas coisas. Ah, pastora, mas eu vou para a igreja. Você está vulnerável. Você está vulnerável. Desculpa te falar, mas você está vulnerável. A igreja ora, a igreja realmente te impulsiona, tal, mas se você não fizer o trivial de um crente, você não vai durar muito tempo. E o que eu estou convocando a igreja, a partir de mim, tá? Eu já coloquei hoje o meu relógio de oração. Para que o inimigo não tenha, não, qualquer hora eu vou orar. Não, coloque uma disciplina nos seus horários de oração. Não aceite, gente, mais andar de qualquer jeito, não.
falaram aí da questão do impulsionamento que eu dou na leitura da Bíblia. Amém. É maravilhoso ler a Bíblia. Mas se você só lê e não orar, o Senhor, Ele nos diz que nós temos que orar. Orar sem cessar, em todo o tempo. Por quê? Porque nós não estamos imunes às aflições da vida, às coisas ruins que podem acontecer. Mas passar tudo isso com Cristo é muito melhor do que você estar vulnerável a todas as situações lá fora que o mundo perece. Você não viu aquela situação que aconteceu em Las Vegas? Foi Las Vegas ou Los Angeles? Mesma coisa. Lá, todas as casas foram atingidas. Somente uma casa, a casa do pastor, intacta. O que é isso, gente? Ah, só foi para mostrar. Não, é Deus para glorificar o próprio nome dele. Que onde tem uma vida de oração, onde tem uma vida que serve a Deus de forma convicta, o inimigo não toca. O inimigo não vai fazer estrago. Sabe? Não vai trazer estrago. Você já viu vários relatos de situações de alagamento, de coisas que aconteceu, e a Bíblia é intacta para mostrar que a palavra de Deus, ela não morre. Ela é viva diante daquela situação, de qualquer situação. Então somos um povo de Deus, não podemos esquecer isso. Não pertencemos mais ao maligno. Ontem, ouvindo a mensagem do presbítero André, engraçado que eu só vi ele falando isso, que é uma coisa que estava dentro de mim, que às vezes podia passar despercebido por muitas pessoas. Mas aí quando ele mandou aquela mensagem, eu lembrei. Eu falei, rapaz, eu também, todas as vezes que eu falo que eu vou parabenizar alguém, eu falo assim, ó, toda a felicidade, não consigo falar do mundo, não consigo, trava. Aí eu falei, toda a felicidade de Deus para você, toda a felicidade do céu para você, porque o mundo tem muitas coisas que oferece que não vai dar a felicidade que a gente quer, que é a felicidade em Cristo. Então, quando a gente fala assim, que a gente fala do mundo, quer dizer da extensão, tal, mas vai que, né? A palavra vai para uma outra dimensão. E o que nós queremos é palavras proféticas que nos coloquem realmente no centro da vontade de Deus. Então, se isso me incomodou, eu não falo. É algo que Deus colocou no meu coração. Aí quando ele mandou essa mensagem, ele falou assim, pastora, eu desejo toda a felicidade do céu. Aí eu fiz, amém. Glória a Deus, eu recebo. Do mundo eu não quero nada. Do mundo não quero nada. Mas do céu e de Deus eu quero para minha vida. Porque eu sei que não estraga. Aleluia. Eu sei que não estraga. Eu sei que não dá felicidade momentânea. Eu sei que essas coisas não me interessam. As coisas de Deus me interessam. As coisas do céu me interessam. E eu quero convocar, a partir de hoje, toda a igreja, gente, isso é importante. Isso não vai deixar você um crente enfermo, espiritualmente falando, tá? Que a oração, ela causa um poder muito grande em nossas vidas. E esse impacto vai gerar um impacto na sua casa, na sua família, e vai gerar impacto em outros ambientes onde você estiver. Sabe? Sabe aquele momento que todo mundo tá ali, tá feliz e tal, e você sente, percebe que algo... Gente, vamos orar? Olha que autoridade. Sabe? A pessoa olha assim, rapaz, tá pedindo para orar, né? Vamos orar. Mas que a gente tenha essa postura diante do Senhor. E olha, eu sei que vai ter testemunhos tremendos aqui. Pastora, desde o momento que eu comecei a fazer esse relógio de oração. Mas esse relógio de oração, gente, eu falo relógio de oração, não é por uma causinha específica, não é isso. É para você gerar disciplina. Então pode trocar até o nome relógio de oração, pode disciplina de oração. Coloque no seu celular, já que o seu celular é uma arma que você usa todos os dias, tá ali segurando todos os dias. Mas coloque o seu joelho dobrado. Pastor, eu não sei orar. Fique em silêncio. Até que
o Espírito Santo comece a te dar palavras dentro do seu coração. Então eu quero convidar toda a igreja. Hoje eu vou começar o meu relógio de uma forma disciplinada para orar meia-noite. Eu vou orar por toda a minha vida, meu relacionamento com Deus. Não comece a pegar causas de outras pessoas, não, gente. Comece a orar pela sua vida, pelo seu relacionamento com Deus. Trazer proteção para sua casa é algo que vale muito. Sabe por quê? Porque a gente relaxa demais. A gente fala assim, não, eu vou orar a tal hora. Aí chega a tal hora, o inimigo começa a colocar ocupações. Ó, vai lá, peça a ela isso, peça a ela aquilo. Eu tiro porque na minha casa é assim, gente. Quando eu paro para ler, aí Israel fala, minha mãe, você pode procurar isso? Aí Gabi, minha mãe, você pode fazer isso para mim? Ô, minha mãe, aí eu vou, paro e vou. Então não tem. Se você não gerar uma disciplina, se você não gerar algo, sabe, dentro da sua casa para fundamentar a sua vida primeiro, a sua posição em Deus, espiritualmente falando, não vai gerar em outras pessoas. Então seja o primeiro a definir quem você vai ser a partir de hoje. Sabe? É aquele filho que ora. Imagine Deus mudar o seu nome, Diaconisa Vânia, para a mulher de oração. A mulher que ora. A mulher que ora, o inferno treme. A casa que ora, o inferno recua. O inferno tem que recuar. Ele tem que bater em retirada mesmo. O que eu tô falando aqui, porque a gente fala de oração, de oração, de oração, e fica uma coisa meio, sabe? Uma coisa relaxada, uma coisa, né? Ah, não, mas o crente ora mesmo. Não. Eu conheço crente que não ora, gente. Então, a partir de hoje, vamos ter essa disciplina com Deus. E tudo vai mudar na sua casa. Tudo vai gerar uma atmosfera diferente na sua casa. Então vamos começar de hoje. A partir de hoje, no domingo teve uma oração profética aqui. Uma oração forte aqui nessa igreja. Mas eu quero que o ambiente dessa igreja comece a mudar a partir de hoje. Quando alguém que está pregando aqui começar a orar, vocês são o primeiro a abrir a sua boca. E Deus, o Espírito Santo, vai colocar palavra na sua boca. Vocês têm motivo suficiente, gente, para orar. Vocês têm motivo suficiente para mudar o ambiente da sua casa, para mudar a atmosfera do seu lar. Então chega de ser crente doente. Sabe crente doente? É crente que é crente, mas não é posicionado. Esse é um crente doente, que tudo se irrita, que tudo se inflama, que tudo desanima, que tudo chora, que tudo sofre. Não, Deus, Ele quer levantar um exército poderoso nessa terra, para de verdade, vocês que estão aí, que não dá nada para você espiritualmente falando, e vocês vão erguer muita gente que se dizia crente. Por conta de quê? Somente da sua posição para orar. E hoje o Senhor quer estimular vocês em oração.